Graça e paz, boa noite a todos, amém? Isso, mais uma vez juntos, para compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje tenho o privilégio, de ter minha esposa me acompanhando ali. O pastor já apresentou. Glória a Deus por isso. Bom, quem aqui está namorando aí, levante a mão. A turma do namoro. Isso, glória. Tem noivo aí? Tá, que legal. Isso, tem a turma aí que tá fechado para balanço. Isso, legal também, vocês têm direito. Não pode ficar fechado muito tempo, senão a fila anda. Certo? Bom, hoje, gente, eu quero conversar com vocês sobre relacionamento. Foi o assunto que eu mais falei ao longo aí dos últimos anos. E a minha proposta para vocês hoje são pequenas mudanças que podem fazer grandes diferenças na nossa vida. Às vezes ficamos esperando ou aguardando mudanças extraordinárias. Aguardamos que algo extraordinário, sensacional, marcante aconteça para melhorar meu casamento, para melhorar meu relacionamento com meus filhos. Nós, muitas vezes, aguardamos que algo tremendo aconteça, mas muitas vezes não entendemos que a somatória de pequenas coisas podem fazer grandes transformações. Eu não sei se você já viu, eu não sei se ainda tem, mas anteriormente, alguns anos atrás, tinha um programa na TV chamado Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Como pessoas conseguiam fazer de pequenas coisas algo tão marcante, seja prestação de serviço, seja um produto. Então hoje eu quero falar com você sobre isso. E eu preciso que você dê uma olhadinha num texto bíblico para ficar mais fácil. Gênesis, capítulo 2, verso de número 18. Gênesis 2, verso 18. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Olhe para mim aqui, preste atenção. Deixa eu começar aqui direitinho para ficar fácil. Tenho ali 45 minutos para falar, dá com sobra. Eu queria que você entendesse o seguinte: há uma proposta bíblica extraordinária para que todos nós venhamos construir uma família, um novo núcleo familiar. O texto está dizendo que Deus disse que não é bom que o homem, e a expressão homem aqui, deixa eu dar uma amplitude maior, e falar do ser humano. Não é bom que o homem, não é bom que a mulher esteja só. Mas isso não quer dizer que é obrigatório casar, só não é bom. Não é bom que fique só, mas se você quiser ficar só, ninguém tem que se meter na sua solidão. Entendeu? E outra coisa: pastor, eu não gosto de mulher e sou homem. Isso não significa que porque você não gosta de mulher, você tem que gostar de homem. Às vezes você não está afim de nada. Eu queria o quê? Eu quero nada, sou zen. Certo? Celto de Melo, mulher invisível. Alguma coisa desse tipo. Certo? Então tem muita gente que vem nesse mundo para viver uma carreira solo. Posso ouvir um amém de alguns? Então ninguém se meta na tua vida. Para dessa sociedade que fica cobrando casa. Casa você, miserável. E me deixa em paz. Casou, tem filho. Não estou afim de fazer esses remelentos. Dá licença.
certo? Então tem muita gente que acaba cedendo às cobranças, depois se lasca, sabe? Se você não está afim de namorar, de casar, não se meta nisso, até porque isso é para gente grande, entendeu? Você quer ver como é que o negócio funciona? Presta atenção. Solteiro, levanta a mão. Glória a Deus, pode baixar a mão. Casado, levanta a mão. Olha só. Olha que beleza. Porque eles se lascaram, quer lascar vocês também. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, por favor, pare de fazer as coisas para agradar os outros. Você quer viver numa vida plena? Primeiro, faça algo para agradar a Deus. E depois para agradar você. E em terceiro, para agradar o outro. Primeiro Deus, depois você. Então, por favor, o texto está dizendo, não é bom. Mas se tu que, por quê? Porque aí tu vai ficar velho. Tu não tem filho para cuidar de tu, ainda que uns façam e fica velho. Também não cuida, não é garantia. Certo? Ah, eu vou casar para ter alguém que cuide de mim. Aí você casa. A mulher não cuida, o marido não cuida, então isso não é garantia. Então a primeira coisa que eu quero falar para solteiro, levanta a mão de novo, que eu tenho uma saudade disso. Isso. Certo? Deixa eu falar uma coisa para você. Se não tiver afim, não casa. Agora não pode fazer sexo antes do casamento, que senão tem um encontro com o chifruto lá depois dessa vida. É um troço chamado fornicação, tá certo? Então, resolvido? Não quero. Ah, pastor, eu não quero casar, mas eu tenho uns desejos fortes. Toma remédio. Mas não tem gente que toma remédio para aumentar a libido? Por que você não pode tomar para matar o seu? Esse dia uma menina me perguntou, pastor, o que eu faço para acabar com o meu desejo? Eu falei, toma remédio, miserável, toma remédio. Tá certo? Então vamos levar as coisas a sério aqui, apesar de eu estar falando de uma forma bem humorada. Suponhamos que você resolveu que vai construir uma família. Louvado seja o eterno, Deus disse que é bom, e se Ele disse que é bom, é porque é bom. Então deixa eu falar uma coisa para você que não quer casar, quer ficar solteiro pro resto da vida. É pior, porque Deus disse que é bom casar. Ah, mas tem coisa ruim no casamento, mas também tem coisa ruim na solidão e ficar sozinho. Então tem prós e tem contras, mas você tem o direito de escolher. Isso é seu. Mas suponhamos que você resolveu que quer construir uma família, quer namorar. Pastor, que idade eu devo começar a namorar? Segura essa, que ainda que muitos não vão gostar. Quanto mais tarde, melhor. Certo? Ah, eu quero namorar com 12 anos, que eu me sinto uma mulher. Mas não é mulher para arrumar a casa, para fazer as coisas de nada de casa. Para beijar, aí já é uma mulher crescida. Vendo chiquitita e a mulher crescida. Só a graça do eterno. Ok? Então, quanto mais tarde o menino quer namorar, já se sente um homem. Vai levar tempo, meu filho. Ok? Então esse negócio de namorar com 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, para mim, ó. Até porque intimidade é uma via de mão única. Entendeu? Quer viver em santidade, demora mais. Por quê? Porque é mão única. Intimidade. Tá namorando, deu um beijinho, do beijinho pro beijão. Dá a mãozinha pro mãozão. E você sabe, não fica olhando para mim com essa cara, nossa. O que é isso que ele está falando? Para de palhaçada, que Deus sabe que você já viveu. Então o assunto aqui é sério, tá certo? Então, beleza, se puder prolongar esse negócio para namorar mais tarde, vai trabalhar primeiro, estudar primeiro, arrumar recurso financeiro, emocional e espiritual para construir uma família. Amém? Então tá bom. Pastor, como é que eu escolho uma pessoa para casar? Isso é fácil. Entendeu? Os critérios de escolha são fáceis. Difícil é arrumar alguém para passar neles. Pastor, o que a Bíblia diz para casar? Primeiro, segundo a Bíblia, é aconselhável que você se case com alguém que professa a mesma fé. Por quê? Porque isso já dá uma ajuda. Pelo menos os dois vão caminhar na mesma fé. Certo? Se é espírito, os dois vão para o espiritismo.
Se é protestante, os dois vão para a igreja. Se é católico, os dois vão levando o terço. E louvado seja o eterno. Tá certo? Vai ajudar bastante, mas não é sinônimo de sucesso. Segundo, quer escolher alguém? Seus hormônios têm que gostar da pessoa. Ah, por que você não namora fulano? Aí você olha para fulano, seus hormônios dizem. Então quando você vai escolher alguém, os seus hormônios têm que gostar. Você é cheia do Espírito Santo, fala língua estranha, vê bola de fogo, vassoura de fogo. Mas quando você vê seu namorado, tem que te dar calor. Sangue de Jesus tem poder, já estou vendo ele em cima de mim. Louvado seja Deus. Você olha para sua namorada, tem que falar, vou rasgar no meio, maluco. Fica tranquilo que ele casa, não rasga nem na beiradinha. Mas tudo bem, mas tudo bem. Escute só. Se você quer construir um relacionamento sadio, você tem que observar coisas altamente relevantes. E uma delas é também se os seus hormônios... A sua mãe vem, nossa, olha que menino bom, família boa, educado. Aí você olha para o menino, nossa, educadinho, nossa. Olha, esse menino tem dinheiro. Tu vai fazer amor com a nota de 100? Ô, garopinha gostosinha. Não é nada disso. Ok? Então escute só. As pessoas estão tomando uma das decisões mais importantes da sua vida, construir uma família. E tem muita gente que vem nesse culto aqui para fazer campanha por causa das besteiras que fez na escolha, ou dos filhos que fez quando misturou o seu DNA quanto do maldito. E aí saiu nesse monstro desse menino. Não é? E não ri não, que é seu filho. Escute só. As pessoas estão pegando coisas sérias e tratando de qualquer maneira. Então tem sim que olhar para seus hormônios, entendeu? Querido, seus hormônios têm que gostar do adversário. Querer. Posso ouvir um amém? Tem que olhar a família de origem. Você tem que ir lá visitar a família do rapaz. Hoje eles se casam e não sabem nada um do outro, nada. Ah, pastor, casei, meu marido é um ogro. Você vai olhar a família. O pai dele é Shrek. E ela quer que ele tenha um comportamento de Dom Juan. Quanto mais critério as pessoas tiverem na hora de tomar decisões sérias na sua vida, é importante, tem que saber a escola. Vai lá ver como é que ele trata a mãe dele. Tempo atrás uma menina falou comigo, pastor Romeu, um menino bonito, inteligente, crente. Quase que me apaixonei. Eu falei, esse menino está solteiro. Ela falou, pastor, só estou assim com a dúvida. Eu falei, o quê? Ele é nervoso, pastor. Ele bate na mãe dele. O que o senhor acha, que eu devo casar com ele? Eu falei, claro. Aí ela falou assim, o senhor acha que é de Deus? Eu falei, se é de Deus eu não sei, mas essa senhora precisa parar de apanhar para ele bater em você que está novinha. Aí ela falou assim, o senhor acha que ele vai bater em mim? Eu falei, querido, um garoto que bate na mãe. Aí ela falou assim, não quero ele mais não, pastor. Falei, lamento muito pela mãe dele, que vai continuar apanhando. Não, na verdade, botei a véia numa fria. Nós temos que dar uma olhada de onde a pessoa veio. Sabe qual é o problema da geração? Elas pulam na piscina para depois ver se tem água. E aí já se quebrou todo. Então, se você vai se catar namorando, vai lá na casa dela um dia. Fala com ela assim, nossa, queria comer um bolo. Ela diz, eu vou ali na padaria. Traz aquele de laranja. Já deu ruim, mano. Aí você pergunta assim discretamente, você não sabe fazer um bolinho? Aí ela olha no cozinho, nada. Entendeu? Isso significa que ela está reprovada? Não, não é nada disso.
Só significa que você tem que trabalhar mais para ter grana, para pagar alguém que vai fazer um serviço. Quer casar com um cara que não sabe fazer nada, o cara vai trocar se o chuveiro parar de esquentar, ele tem que ligar para light. Você está rindo, está assim de homem, desse jeito. Um cara que não sabe fazer nada. Ele faz sobrancelha. Isso ele faz com maestria. Certo? Estou criticando não. Estou só dando informação. Senão já, nossa, o pastor veio aqui hoje nervoso para bater na gente. Não, só estou querendo que você se casar, você sabe onde você está entrando. Que casamento, para Deus, não tem rota de fuga e nem saída de emergência. Entrou, já era. Hashtag chupa essa manga. Então as pessoas precisam levar isso a sério. Vai lá, dá uma olhada, conversa sobre o futuro. Eu quero ter um filho. A outro diz, eu quero 5. Negocia. 2 não, 3. Beleza. Mas não tem casa, não faz nada. Uma bagunçada danada. Certo? E aí vai casar. Deixa eu falar, o que é noivado? Noivado não é passaporte para fazer sexo. Noivado é o período que você namorou, descobriu que é essa mulher mesmo. Ah, pastor, eu estou caçando uma pessoa perfeita. Se achar, deixa em paz. Para que você quer alguém perfeito? Para você desgraçar a vida da pessoa. Você é perfeito? Não. Então não pegue ninguém perfeito, até porque não tem. Pastor, quem é a pessoa certa para casar? Não tem pessoa certa. Eu vou fazer 30 anos de casado com aquela mulher. Você acha que ela é a pessoa certa? Nunca foi. Ao longo do tempo, eu estou construindo alguém certo e ela está descobrindo, certo? Como ser uma pessoa produtiva na minha vida e eu na vida dela. Eu não sou o certo para ela, nem a certa para mim. Não é porque eu falo de casamento. Tem dia que nós queremos matar um ao outro, né, filho? E às vezes dá mais uma vez essa vontade. Às vezes o outro está dormindo, você olha, nossa, matava agora, olha. Então para com essa palhaçada de querer um casamento perfeito, sabe? Para com isso é uma ilusão. O casamento tem que ter problema. Porque o maior, gente, o momento mais maneiro do casamento é a hora das pazes. Depois de uma briga que você fala, me perdoa. Cachorro. Te odeio. Ô, gente, vamos parar de criancice. Vamos levar esse negócio a sério. Ok? Então você vai escolher. Vamos lá, quero casar, quero. Então o que você precisa entender? Que você vai precisar, por exemplo, noivado. Decidir que é ela. Então agora noivado é o período que eu monto recursos. Tem gente que consegue se casar com uma casa própria. Mas isso necessariamente não precisa acontecer assim. Tem gente que diz assim, quem casa quer, mas isso não dá para a realidade de todo mundo. Então às vezes tem que começar numa casa de aluguel, com pouquinhos móveis, certo? Com um frigobar de geladeira. Sim ou não? Com um copinho de geleia. Sabe? Tem gente que mora numa casa tão apertadinha no começo, que para o sol entrar, nós temos que sair. Mas é muito legal você construir alguma coisa ao lado de alguém. Eu vim falando com ela hoje, nós estávamos batendo papo. Quando nós casamos, nós não tínhamos nada. Pensa no... Sabe aquela música? O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração. Eu acho que foi lá em casa na época que nós casou. Nada. Uma cama tão apertada que nós sonhávamos o mesmo sonho. Mas ao longo do tempo nós construímos. Hoje você olha para mim, o Cláudio tem um ministério no Brasil, é alguém reconhecido. Mas se você notar, 50% das histórias que eu conto tem a participação dela, porque eu não sou nada no meu ministério sem ela. Até porque, gente, falar aqui é mole, mas eu posso ser uma fraude. Vim aqui falar muito bem e tratar aquela mulher muito mal.
Pare e pense nisso. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, metade é daquela mulher que muitos de vocês nunca viram abrir a boca. Mas é a minha dona. Dá licença. Dá licença, meu amor, eu te amo com todas as minhas forças. Você entende? Então, vai querer casar? Então eu preciso explicar a você o que é isso. Aí você precisa entender um pouco do que é homem e o que é mulher. E aí é que o bicho pega. Que é muito diferente, muito diferente, muito diferente. Seu marido quer comer alguma coisa, ele diz assim: domingo eu quero comer uma feijoada. Vamos fazer um churrasco? Quero comer um peixe. Sua mulher fala assim: nossa, queria comer um negócio diferente. Assim, negócio gostoso assim. Se o cara não for maduro, tenta adivinhar. Se lasca. Quer comer o quê, filho? Hambúrguer? Hambúrguer, hambúrguer. Já tô uma jamanta, ainda vou comer hambúrguer. Você quer o quê? O chocolate? Quer que meu rosto fique em frangalho? Quer comer o quê? Veneno? Preste atenção, a dificuldade. Isso é maneiro. 3 homens estão num shopping, certo? Um quer ir no banheiro, às vezes numa praça de alimentação. O que é que o cara fala? Dá licença aí, gente, que eu vou dar um pulinho no banheiro ali. Já volto já. Sim ou não? Tem 3 mulheres, uma quer ir no banheiro, o que é que ela faz? Vão ali no banheiro. Aí a outra fala assim: espera aí, vão no banheiro. Ela... vontade coletiva. E o pior, chega lá no ambiente, uma senta para fazer, as outras 2 conversam com a outra que está fazendo. Pensa tu, homem, sentado no vaso. E aí, mano, beleza? Isso aqui tá maneiro. Você tá rindo? Quando nós olhamos para que um homem e uma mulher vivam junto, inevitavelmente nós vamos ter que respeitar as diferenças. E essas diferenças é porque o tempo não dá para eu dimensionar tudo aqui. Mas nós temos os horários que aprendemos na casa, os costumes que aprendemos em casa, as nossas preferências, as nossas maneiras de fazer as coisas, que quando se contrapõem com a maneira do outro fazer a coisa, a mesma coisa que eu descobri, aquilo que é feito no mesmo horário, que, gente, solteiro, como é que você, levanta a mão, solteiro, isso, aqui, como é que você dorme? Você dorme como você quer, porque você é solteira. Você dorme pelado, vestida, com cabeça para lá, para cá, ventilador, luz acesa, apagada, porque você é solteira. Casa, filha. Casa. E um troço tão simples que é dormir. Um quer aceso, outro quer apagado. Um tem calor no pé, outro na cabeça. Um quer agarradinho, outro quer espaçado. Dorme. E também tem acordar. Um acorda cedo demais, faz barulho, bate as coisas, acende a luz. Aí o outro diz: acabou com o meu dia. Você está rindo de quem? Eu só quero que você adapte isso. Gente, é muito legal, mas tem que ter muita maturidade para se casar. Hoje as pessoas estão levando isso de qualquer maneira. Eu caso, se não der certo, eu já vou chegar nesse ponto já. Então você vai casar? Vou casar. Você só precisa entender uma coisa: antes de você casar, as coisas são suas. Depois que você casa, você sai da primeira pessoa do singular e vai para a primeira pessoa do plural.
Agora eu não sou mais eu, somos nós. Antes eu digo eu compro, agora eu digo eu posso comprar. Antes eu dizia eu vou, agora eu digo posso ir. E numa melhor da possibilidade, vamos. Certo? Porque se a gente não examinar também a casa um do outro, a família do outro vira a antessala do inferno. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Por quê? Porque tem família aglutinada, família dispersiva, família de lobo, família de hiena. A família, por exemplo, se eu só usar esse exemplo, família dos aglutinados. É a família do tudo junto. Pensa, domingo, a comida na casa de um só e vai chegando é gente de van. Que as crianças correndo, bagunceira. O povo não leva nada para ajudar na comida, só a fome. Vai chegando, vai amontoando as coisas, quebra tudo. Parece que o Katrina passou na tua casa. Maneiro. Desse tipo de família viaja para casa de praia, 50 pessoas numa casa de 2 quartos. Come no mesmo prato, bebe no mesmo copo, enxuga com a mesma toalha. Sabor com o mesmo sabonete. Pendia com a mesma escova. Escova o dente. Feliz da vida. Vão no banheiro, deixa aquele cheiro. Ainda abre a porta que é pro coletivo respirar, para acabar mais rápido. E é todo mundo feliz, gente. Tem nada de errado nisso. Para de botar defeito nessa família. Só que não é a única. Tem a família oposta, que é de quê? Do dispersivo. Quem que é dispersivo? Aquele povo que não gosta de gente. Entendeu? Parente de eremita. Seu ancestral é abominável, o homem das neves. Aquela pessoa que não quer visita, não visita ninguém, não quer conversa. Odeio conversar. Ai, gente. Tem algo de errado com esse povo? Sim ou não? Não, o problema é que o miserável do dispersivo casa com glutinado. Domingo de manhã, o dispersivo acorda pensando: hoje eu vou aproveitar a minha solidão. Quando de repente alguém abre a porta e entra, porque parente de glutinado não bate. Eles igual fantasma, eles aparecem do nada, em bando, parece que estão assim, fazendo migração. Sabe? Chega todo mundo, aí o dispersivo quando vê aquilo, sabe o que ele faz? Esconde. Num quarto, se fecha. Aí o cônjuge tem que mentir. Nossa, ele não dormiu nada essa noite. Tá com a dor de cabeça até mentira, ele não gosta de tu. E por que casa? Gente, por que casa? Eu não consigo entender. Casa de glutinado é maneiro. Quem aqui é glutinado? Levanta a mão, os glutinados. Levanta aí comigo. Eu sou glutinado até a alma. Minha mulher é dispersiva até na alma. Certo? Eu gosto de furdunço. Casa de glutinado, nós come e fala ao mesmo tempo. Criança se mete na conversa de adulto. Comida está servida, a criança está passando, o nariz está escorrendo, nós vamos no nariz dela. Quer uma coxinha? Você sabe que eu não estou mentindo. Mas eu quero dizer que isso, para um dispersivo, é a morte. O dispersivo fala: esse é uma porcilga. E essa véia é a porca chefe. Nunca mais eu volto aqui. Você está entendendo que as pessoas, elas não têm problema, elas criam. E depois vem perguntar para mim: pastor, o que eu fiz da minha vida? Casou. Você entende? Você vai na casa de um dispersivo, gente, cara dispersivo, parece assim que uma bomba atômica caiu, matou todo mundo, um silêncio sepulcral.
A mesa pequena, 2, 3 cadeiras no máximo. Sabe o que tem em cima dela? 2 torradas, um potinho de geleia light, um bolinho pequenininho com água fervendo e 2 sachês de chá de camomila, que eles vão tomar, comer e jantou. Um glutinado. Cada glutinado é muita comida, 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 e comida, e comida, e comida, e comida, e comida. Glutinado chega na casa do despecífico, ele come o pires, o prato, o bule, e ele fala: esse povo tem dinheiro, mas vai tudo pro inferno, esses infelizes. Na casa de um despecífico, se uma mulher está amamentando e ela quer amamentar, sabe o que ela fala? Gente, queria pedir desculpa a vocês, porque estou lactante. O glutinado de lac. Isso é chocolate, alguma coisa assim? Dá licença que eu vou me ausentar para dar de mamar ao meu bebê. Ela vai lá para o quarto, certo? Tem o sutiã, que tem um zíper, e amamenta o bebê na casa do glutinado. A criança quer mamar, a mãe fala assim: ô gente, repara não, isso aqui é um bezerro. Na frente de todo mundo, puxa o peito, põe pra fora, enfia o menino. Aí alguém conta uma piada, ela ri, o bico sai da boca. O garoto tenta pegar de novo. Ô gente, olhe pra mim, porque o que eu estou falando é sério. Eu só queria que você entendesse que isso se chama apenas de fé e não defeitos. Pare de botar defeitos nas diferenças que você deixou de observar quando se casou, gente. Ah, queria que ela gastasse menos. Casasse com a filha de um economista. As pessoas têm dificuldades de olhar de uma forma mais plena, mais ampla. Note que eu só estou falando de coisa ruim. Quase 45 minutos. E você está se divertindo. Só das desgraças que eu estou falando. Então, sabe o que eu descobri ao longo da minha caminhada? Que pessoas não estão casadas com a pessoa errada. Elas estão agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. Você não precisa trocar de cônjuge, você precisa trocar de postura. Mas aí nós temos um problema, a tal da miopia, a dificuldade de ver defeito nosso. Quando é dos outros nós vemos, gente, mas o nosso, até porque se o outro fala demais, ele é o quê? Ele é o quê? Fofó, linguarudo, mexeriqueiro, se mete na vida dos outros. Se você falar demais, o que que você é? Positivo, sincero, honesto, gosto das coisas certas. Esse dia uma moça falou comigo: minha sogra é uma cobra. Eu falei: é, uma véia, cobra mesmo. Aí ela falou: é cobra, pastor? Eu falei: cobra, sua sogra é uma cobra. Eu falei: mas essa cobra tem um filho. Ela falou: eu sei. Eu falei: e esse filho tem uma mulher. E o filho de cobra é o quê? Ela falou: cobra? Eu falei: e cobra casa com o quê? Ela falou: aí não. Aí não, bicho. Eu falei: não, cobra casa com a princesa. Isso aí é conto de fada. Então às vezes você está jogando contra seu próprio time. Essa é a grande verdade, sabe? Aí começa o desleixo, aí começam as agressões verbais, a falta de admiração, as colocações pejorativas. Aí sabe o que faz? Divorcia. E sabe o que faz? Coloca a culpa do divórcio todo no cônjuge, no outro.
E sabe o que faz? Casa de novo. E sabe o que faz? Lasca a vida de outro. Porque as pessoas se divorciam sem cuidar de fatores que elas contribuíram para que aquele relacionamento terminasse. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Casamento é tão sério que, segundo a Bíblia, é para uma vez só. Até que a morte o separe. Deixa eu falar uma coisa para você. A perspectiva de vida nossa aumentou. Vai demorar, solteiro. Falei para você, 30 anos, eu e ela. Vê se morri. Vê se ela morreu. Nada, saúde irritante. Entenda bem. Aí nós vamos vir para a igreja, vamos louvar e bendizer o Senhor e vamos voltar para casa, onde ficamos a maior parte do tempo. Um ambiente inóspito, agressivo, de incompreensão, de distanciamento. Nós estamos na igreja, vamos até para o céu. E eu não estou dizendo que não vai, não. Você vai até para o céu quando morrer, mas sua vida aqui vai ser um inferno, porque não aprendeu a lidar com as diferenças das pessoas. Não aprendeu a pegar aquilo que é bom de cada um, porque todo mundo tem. Se você não consegue enxergar nada de bom nos outros, isso significa apenas que você não tem nada de bom. Porque todo mundo tem alguma coisa para contribuir. E nós, como igreja, trabalhamos para que a sua vida melhore na sua casa. Mas como é que isso vai acontecer se você sequer é capaz de entender que pessoas são diferentes? Você não é capaz de entender que, por exemplo, um relacionamento sadio, ele é feito de razão e de felicidade. O que é isso, pastor? Razão é aquilo que eu defendo para dizer quem eu sou, que eu estou vivo. O que é felicidade? Felicidade é aquele momento que eu não estou nem aí para se há razão ou não. Eu quero ser feliz. Tem gente que opta por ser feliz o tempo inteiro num relacionamento. Faz isso não, porque já já você descobre que você deixou de viver, que você não tem mais querer, que ninguém pergunta mais a você se vai, se não vai, se quer ou se não quer. Nego diz onde vai, coloca você dentro e vambora. Isso é uma vida horrorosa. Mas se você quer ter razão sempre, você é um chato que vai terminar sozinho. Porque um relacionamento sadio, ele é feito entre razão, é o balanceamento, razão e felicidade. Tem dia que eu quero ter razão e eu brigo pela minha razão, mas tem dia que ela quer a razão dela, e aí ela tem direito, porque se eu quiser razão todo dia, eu anulo ela. Tem dia que nós vamos sair no lugar onde ela escolhe, e se eu estou com vontade ou não de comer aquela comida naquele dia, não é relevante, porque aquele dia é o dia da razão dela. Nós ainda temos um filho solteiro, que também tem o direito de ter razão na nossa casa. Então tem dia que é uma casa de campo, tem dia que é uma casa de praia, tem dia que é uma pizza, tem dia que é um hambúrguer, tem dia que é um ovo frito. Isso é equilíbrio, maturidade. Mas pastor, por que você está falando isso num culto de campanha? Porque não tem mais nada precioso do que Deus quer para a nossa vida, que é uma vida harmônica. Que seu filho olhar para você e para sua mulher e dizer: poxa, eu quero ser igual papai, eu quero ser igual mamãe. Você sabe por que muitas dessas garotadas não querem se casar? Porque os exemplos às vezes são bem ruins, são desafiadores. Vamos deixar um legado, fazer da nossa vida um teto que funcione como um piso para a próxima geração.
Nós temos que aprender a ensinar essa turminha a cuidar de seu maior patrimônio, que é a sua casa. Mas nós estamos vivendo com uma geraçãozinha aí, ó, que não apanhou. Eu sempre termino aqui falando disso. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Aí, levanta a mão aí fora quem apanhou também. Isso, louvado seja Deus. Olha lá, quase todo mundo, estou olhando aqui. A mãe descia o porrete, sim ou não? E batia mesmo, batia, mirolha. Chinelo na mão de mãe faz curva. Bumerangue. Ela pega aqui, você faz a curva lá, ela ataca. Lembra? Apanhava ou não apanhava? Cascudo, beliscão, milho, de joelho. Quem aqui tem mais de 40 anos e olhava e viu o pai contar uma mentira e falou assim: mentira do senhor, papai? Levanta a mão. Aí, só uns 3 que provavelmente usa prótese. Tô brincando, viu? Que na nossa, era ou não era? Faz o que eu falo, mando, e não faz o que eu não fuma, menino. Fumo que eu te arrebento. Essa geração, pequenininho, tem resposta para tudo. Parece que você já tem curso de direito na barriga. Esse dia eu fui perguntar ao meu netinho. Meu filho falou assim: pai, ele deu uma mordida nas costas da garotinha. Meu neto tem 2 anos, lá na classe. Falei: Miguel, você mordeu a garotinha. Ela pegou meu brinquedo. Falei: menino, já está se defendendo dessa idade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Sabe por que nós demos certo? Porque nós não tínhamos quase nada e apanhamos com força. Eu não sei se faltou comida na sua casa, mas surra. Não é? Até quando você chorava que estava com fome, apanhava. Ô menino comilão, o almoço atrasou, apanha. E se comesse demais, apanhava. Se não comesse, apanhava. Era uma surra atrás da outra. E o que a Bíblia diz? Que porque nós apanhamos, nos tornamos pessoas de bem. Porque a Bíblia está lá escrita assim, ó: a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. O que a Bíblia está falando? As crianças tudo nasce doida, bate para consertar. Estou fazendo apologia à violência doméstica não, tá bom? Se não tem alguém do conselho tutelar, sai daqui algemado. Ninguém criou lei quando nós apanhou. Agora na hora de nós bater, um tempo atrás falei com meu filho mais novo: eu vou bater em você. Ele falou: não fiz nada. Eu falei: eu não quero justiça, eu quero vingança. Você está rindo? Mas deixa eu te explicar e fecho aqui. Pastor, se eu me casar errado, posso me divorciar? Pelo que quiser. Esquenta não. Você pode se divorciar pelo que você quiser. A mulher não cozinha, a mãe dela é chata, certo? Ele ronca, é estéril, não pode ter filho. Você divorcia pelo que você quiser. Você só precisa dar uma olhadinha na Bíblia para saber qual o motivo do divórcio dá direito a você de casar de novo. Entendeu? Porque divórcio é uma coisa, novo casamento é outra coisa. Pastor, literalmente, no meu casamento tem que acontecer o que para eu poder casar de novo? 100% de certeza, um dos dois morrer. E se você vai casar com viúvo, tenha cuidado, que normalmente é o bom que morre primeiro. Porque Deus dá uma chance para o mal se recuperar. Pastor, e se adulterar? Bom, se adulterar também tem uma rotinha de fuga. A minha pergunta é: será que o traído
não foi motivação para que o traidor brotasse? E aí eu pergunto, se uma mulher deixa um homem, usando um exemplo rápido aqui, se uma mulher deixa um homem 6 meses sem sexo e ele adultera, você acha que ela foi instrumento? Não justifica, ok? Mas você acha que ela contribuiu para que ele adulterasse, sim ou não? Sim ou não? Ok, então você só cuidado. Então por isso eu quero desanimar você, nos dois sentidos. Eu quero desanimar você a casar antes da hora, a ficar atendendo esses apelos que eu falei aqui no começo. Eu quero desanimar você a divorciar. Esse marido é ruim, mas é seu. Essa mulher é o cão chupando manga. E você é o quê? Marido do cão que chupa manga. Pronto, já dei um título para tu. Fica de pé porque eu estou em cima da hora, eu tinha tanta coisa para falar, mas a gente está acertando. Dia 21 eu estou de volta, então eu vou continuar a mensagem de hoje. Posso ouvir um amém? Amém. Então fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. E aos solteiros, caminho para a vossa liberdade. E aos casados, pegou perpétua. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu quero orar, agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, e nos dê a consciência de que casamento é coisa séria, é bom, mas não é obrigatório. E quem deseja entrar, que saiba onde está entrando, porque é um projeto do Senhor que não é brincadeira. Quero abençoar cada família, cada lar, esses meninos e meninas, essas moças, esses rapazes, esses homens e essas mulheres que hoje estão sós. Abençoa os seus filhos, dê a eles forças vindas dos céus, para viver uma vida de santidade, e para se casar sim, se esse for seu projeto, mas se não for, não é para viver uma vida promíscua, mas para andar na tua presença. Abençoa todos os casados, e quero declarar nessa noite, que eles são casados para sempre, para a honra e glória do teu nome. Quero abençoar cada família, todos os lares, pelo poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Pastorzão? Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 37, verso 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram. Preste atenção, Gênesis 37. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Capítulo 42, verso 6. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando seus irmãos, ou quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José era governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu preciso falar com você da história de um dos homens mais constantes que eu vejo na Bíblia. Um dos homens mais seguros de si, bem posicionados. E a história de José é uma história inspiradora, porque mostra como alguém deve se posicionar para que se cumpra na sua vida aquilo que Deus disse que se cumpriria. Quando nós vemos Deus prometer algumas coisas, nós achamos que a promessa por si só é poderosa para cumprir-se. Isso não é verdade.
Isso só vai acontecer em casos fora da regra, onde a soberania de Deus, ela vai precisar se estabelecer. Por exemplo, Jesus foi categórico ao dizer: de todos aqueles que foram entregues a mim, apenas um se perdeu. E ele só se perdeu porque já havia sido predito que um se perderia. Aí é soberania. Aí não tem jeito. Um se perderia. Deus só não disse quem era. Mas todas as outras vezes, nós vemos pessoas com promessas que às vezes não vivem a promessa, ou não vivem no modelo cuja qual ela foi estabelecida. Ou seja, Deus te prometeu, está prometido, está. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a sua posição precisa condizer com a promessa que você recebeu. Para mim, não faz sentido um Deus que levanta um cara para ser forte, para libertar o povo, certo? Da mão dos seus inimigos, com o propósito de humilhá-lo com cegueira, de humilhá-lo com escravidão. Não faz sentido. Para mim, a história de Sansão, ela não era essa, não. Para mim, o que Deus havia escrito sobre Sansão é: Sansão será um cara forte, obediente, e vai livrar o povo da mão do inimigo. Essa era a promessa. Mas Sansão cometeu alguns erros conscientes, porque ele cometia o erro e não mencionava seus pais, o que indica que ele sabia o que estava fazendo, mas sonegava informações, e aí então ele cumpriu o propósito, cumpriu, mas cego, escravo girando um moinho. Que fique claro. Quando nós olhamos a história do povo no Egito, a história de José ou de Moisés, me parece também que não continha 10 pragas. A história original, lembra quando alguém vai conversar com Jesus lá no Novo Testamento e pergunta sobre divórcio, e Jesus disse assim: mas não foi assim desde o princípio? Não era desse jeito, alguém mudou. Me parece que a história da libertação era: Moisés ou José se torna governador e leva o povo, e eu então preparo um faraó para tirar o povo. Quando Moisés mata o egípcio e aborta a missão, Deus corrige a rota, refaz o plano, que era libertar o povo. Esse era o plano, e o plano vai se cumprir, de um Moisés que vai sofrer no deserto, que vai passar por uma série de adversidades que não era necessário segundo o plano original. Muitas pessoas levam para si um nível de vida extremamente ruim, uma trajetória cheia de dores, de percalços, de crise, de perdas, e não precisava ser desse jeito. Todas as vezes que você vê alguém sofrendo, ou não vou dizer todas, porque algumas pessoas, eu vou mostrar isso com José, sofrem de forma injusta, mas a maioria delas estão colhendo aquilo que plantou. Essa é a grande verdade. E aí, quando a dor vem, se você parar para observar, na maioria das vezes você enxerga um culpado, e ele não é Deus. É exatamente você, nós mesmos, a nossa ação. Presta atenção na história desse cara, porque quase 20 anos antes, ele escuta Deus falar com ele através de sonhos. Um dia, você vai estar em pé, e todos os seus irmãos vão estar curvados diante de você. Essa foi a promessa, vindo através de uma ou de um sonho. No capítulo 42, quase 20 anos depois, José se vê parado
como governante do Egito, e os seus irmãos, dobrando os seus joelhos diante dele. Ali se cumpria. A promessa do capítulo 37 acontece no 42. Mas o que José teve que fazer para viver isso? É isso que eu quero ver com você. Porque provavelmente você já deve ter recebido inúmeras promessas. Inúmeros lugares que você passou, de gente que não te conhecia, que não sabia quem você era, que não conhecia a sua história, te deu uma palavra profética para o futuro. E você, preso a essa palavra, ou não, você olha para seu futuro hoje e diz, cara, não se cumpriu nada, nada aconteceu. Então dá uma olhadinha aqui na história dele. Eu vou contar rapidinho, são 22 minutos que eu tenho, eu não vou passar do horário. Primeiro vamos olhar o pano de fundo dessa história. Raquel é uma mulher que tem um sonho de ter filho, porque não tem. Você não precisa sonhar com aquilo que você pode realizar com facilidade. Bila, Zilpa, as concubinas, e Leia, elas conseguem gerar com muita facilidade. Das 4 mulheres de Jacó, 2 esposas e 2 concubinas, 3, com muita facilidade têm filhos. Uma só não tem. Quem é? Raquel. O que Raquel sonha? Em ter filhos. Para ela é algo dificílimo, impossível. Lia ou Leia nunca sonhou em ter filhos. Não. Bila nunca sonhou em ter filhos. Zilpa nunca sonhou em ter filhos. Elas simplesmente tinham. Elas se deitavam com Jacó e tinham filho. E a Raquel se deitava e não tinha. E as outras deitam e tem. E ela deita, não tem. Aquilo começou a gerar em Raquel o desejo cada vez mais forte de ser mãe. Ela sonhava com aquilo. Aliás, ela perdeu a vida num parto, de tanto que queria ser mãe. O que não era nenhuma novidade. Uma das coisas que mais matava mulheres, né, no mundo antigo era o processo do parto. Ela sabia que a vida estava em risco. Quem sabe, inclusive, ela não gerava exatamente porque Deus a amava. Mas o sonho dela era aquele. E de tanto ela lutar pelo seu sonho, porque sonho é isso. Sonho envolve luta, dedicação, afinco, empenho, trabalho. De tanto. Eu acredito até que ela se deitava com o marido, nem para ter prazer, mas ela se deitava pensando, oh meu Deus, um filho, até que ela teve, engravidou do José. E eu acredito que José é o único filho de Jacó que sonha, exatamente porque a mãe dele sonhava. Provavelmente a mãe dele dizia, meu filho, você é fruto do meu, eu lutei muito, porque tudo aquilo que nós lutamos muito, nós temos orgulho de dizer. É ou não é verdade? Eu lutei muito para ter minha casa, eu lutei muito para me formar, eu lutei muito para me casar, eu lutei muito para formar meus filhos, eu lutei muito, muito. Agora tudo que não tem luta nenhuma, você nem fala direito, porque é fácil. E me parece que esse menino cresceu ouvindo falar de sonhos. Sonhos. Sonha, meu filho. Sonha grande. Meu filho, sonha grande. Você pode sonhar. Vamos lá, meu filho. Sonha, sonha. Zilpa nunca disse isso. Nem Bila, nem Leia. Mas José ouvia isso de sua mãe. Com certeza. Ele começa então a sonhar em ser grande. Aliás, seus irmãos o invejavam, simplesmente porque ele
sonhava. Tem gente que se incomoda só de você pensar em ser grande, só em você pensar em conquistar. Você nem alcançou ainda, e tem gente que já não gosta da sua vontade de ser, porque fica com medo de você conseguir. Você já notou isso? Quando você fala, eu vou fazer uma reforma na minha casa, você não tem grana, o que é isso? Um sonho. Você pode notar que tem gente que já não gosta, porque não consegue fazer na dele. E José começa a sonhar, mas o sonho dele é muito esquisito, porque ele sonha que os irmãos vão se curvar, e os irmãos não iam muito com a cara dele, não. Essa é a grande verdade. A primeira coisa nessa vida que eu quero te impulsionar hoje, é passar a andar com quem é sonhador. Porque todas as vezes que você anda com gente que sonha, a pessoa começa a contar o sonho e te empurrar para frente também. E você sonha com o quê? Ah, eu não sonho nada não. Pô, cara, tem que sonhar com alguma coisa, pô. Fala aí uma coisa que você deseja muito, mas que é impossível. Ah, eu desejo comprar uma bicicleta. Ô, maluco, isso aí não precisa de sonho. Isso aí você precisa de trabalho. Arruma um bico. Entendeu? Trabalha quando você arruma uma bicicletinha, compra primeiro uma usada, depois você pula para uma nova, uma bicicleta zero. Ah, pastor, mas eu tenho vontade mesmo de andar numa Mercedes. Aí é sonho. E sonho bom, louvado seja Deus. Quem aqui gostaria de andar numa Mercedes, daquela zerinha assim? Isso, tem gente que nem levantou a mão. Isso aí. Porque provavelmente deve ser um Lamborghini, uma Ferrari, um Porsche, Mercedes é pouco. Certo? Mas preste atenção. Anda com sonhador, com quem sonha, sonha. Às vezes eu estou numa roda com amigos, nós começamos a falar o que vamos fazer na igreja. Aí você fala um negócio, você vê o olho do outro brilhar. Porque ele já quer que você termine de falar para ele falar do sonho dele. Entendeu? Se você contar, por exemplo, que está esperando um homem bonito, inteligente, rico, para uma mulher que não sonha, ela vai falar: você é louca, garoto. Esse homem não existe, se existir, já está casado. Agora conta para uma mulher sonhadora. Ah, eu quero um homem louro, alto, dos olhos azul, assim, rico. E você pode olhar na cara da sonhadora que ela fica assim, ó. O que é isso? É vontade de falar do céu. Você termina de falar, eu quero louro, não quero moreno. 1,83 m, não quero nem 84, já falei, certo? Quero assim. Agora conta seu sonho. Fica andando com quem não sonha. Só anda com cabeça de bagre. Está lá. Ele começa a sonhar, só que ele sonha muito alto. E o texto diz que os irmãos dele têm um comportamento muito ruim. Você quer realizar seus sonhos? Aprenda uma coisa, sempre vai ter perto de você gente com comportamento ruim. Onde? Em tudo quanto é lugar. Na igreja tem gente com comportamento ruim? Tem? Pois é, tem. Na sua família tem gente com comportamento ruim? Tem? No seu trabalho tem gente com comportamento ruim? Sangue de Jesus tem poder. Na sua universidade, na sua escola tem gente com comportamento ruim? No seu ciclo de amizade tem gente com comportamento ruim? E aí, querido? Como é que você faz? O texto diz que José está vivendo num ambiente onde o comportamento é mau, mas ele se mantém firme, porque ele não é todo mundo, ele sabe quem ele é. Então sempre vai ter gente perto de nós para nos dar um exemplo negativo, mas é você que diz se vai ou não vai seguir. O José está lá, os irmãos dele estão vacilando, e o José está lá. Pô, mas todo mundo está fazendo, mas eu não sou todo mundo. Mas todo mundo está, mas eu não sou todo mundo, porque eu não faço o que todo mundo. Não faço. Aí começa a acontecer um problema. Por quê? Quando você se comporta diferente de todo mundo, ou todo mundo sai da sua vida, ou você sai da vida de todo mundo. Porque não cabe mais, fica um negócio assim desconectado. O ambiente não é mais para você, ninguém te chama mais para o churrasco, ninguém te chama mais para a festinha, porque agora tu não bebe, tu não fala palavrão, tu não faz fofoca, tu anda vestidinha.
Entendeu? Tu não gasta mais dinheiro. Ou seja, agora não cabe mais, porque são dois mundos, sim ou não? E aí, a vida, olha só, os irmãos de José não gostam do Zé. Por quê? Porque o Zé é diferente. E todas as vezes que você é diferente, você fica feio. Cirne. É a história do patinho. Lembra do patinho? Quac, quac, o patinho feio. Ele era pato? Sim ou não? Sim ou não? Bom, gente, vocês não conhecem nem fábula infantil? Se eu cantasse agora aqui, levanta e vai de ladinho. Todo mundo canta. Mas o patinho, tu não sabe? A pata teve uns patos. Dentre os patos tem um pato diferente. O pato não parece com os outros. E quando um pato não parece com os outros patos, ele é o quê? Feio. Porque no trabalho, se você não for igual a todo mundo e fazer o que todo mundo faz, você fica feio. Entendeu? Faça o que todo mundo está fazendo. Pense o que todo mundo está pensando. Isso, compre batom. Hipnotiza. Essa é velha. Só os fossilizados riram. Os mais novos sabem nem o que eu estou falando. Você entende? Para pensar. Todas as vezes, você muda de postura, você fica feio. Você fica fedido. Ninguém quer mais ficar perto de... O que é a vida? Tirando de perto de você quem não cabe no seu presente. Porque Deus quer te levar para lugares que pessoas que estão hoje não cabem na sua vida. Deus quer te levar para viver determinadas coisas que costumes, hábitos, lugares não cabem mais na sua vida. Não interessa se é certo ou se é errado. Os outros podem ir, você não pode, acabou. Por quê? Porque não pode, não cabe na sua vida. Os irmãos falaram assim, nós não aguenta mais o Zé. Esse sonhadorzinho. Sonha com sol, com luazinha, com estrelinha, com molinho, e nós não sonhamos com nada. Então o que é que nós vamos fazer? Tirar esse cara de perto da gente. Ninguém quer mais se relacionar. Ah, pastor, ninguém mais quer falar comigo. Meus amigos, foi tudo embora. Pois é, querido, é Deus removendo gente para levar você para o lugar que Ele quer que você esteja. Acabou. Para de chorar por gente que não cabe no seu futuro. Amanhã Deus pode trazer de volta. Porque quando Deus quer mudar a vida das pessoas, lembra? Abraão, faz o quê? Sai da sua terra e da sua parentela. Rutinha, sai do território de Moabe. Agar, saia do Egito. Entendeu? Você, saia desse estilo de vida. E eu vou levar você para onde as coisas estão acontecendo. Onde elas estão acontecendo? Ele vai ser governador, pois sonha com sol e lua. E ainda tem estrela que indica a direção. Porque nessa vida, para você vencer, você precisa de governo e direção. Os irmãos de José vão vendê-lo. Gente, essa é uma das estratégias mais poderosas do diabo. Fazer os irmãos do José vender o José. Por quê? Porque aí corre o risco de ele ficar magoado, ressentido. Porque o que mais paralisa pessoas é o quê? Parente, gente de casa que te machucou, que te feriu, que abusou de você, que fez uma fofoca. Nossa, você fica tão sentido com isso. Está assim de gente, ó. Sabe qual é um dos maiores problemas hoje comportamentais na igreja? Paternidade. Sim, a ausência ou a presença de alguns pais tóxicos é o que mais deforma a pessoa. Parente. Os irmãos de José venderam José. Perguntinha básica: José queria ir para o Egito, sim ou não? Sim ou não? Mas ele foi? Ele foi? Foi. Vocês estão melhor que o primeiro grupo. Quando eu usei a frase nesse tom, ele foi! Todo mundo ficou quieto no primeiro culto. E eu já faço de propósito para saber o quanto você sabe sobre o que você pensa que sabe. O José foi para o Egito, mas ele queria ir. Mas ele foi? Mas ele queria ir. Mas ele foi. Mas ele queria ir? Mas foi.
Porque às vezes, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que às vezes você vai para lugares que você não quer ir. Você vai viver coisas que não quer viver. Mas quando a vida te levar para lugares que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Fala para Deus, vão comigo. Ele foi vendido para o Egito. Raquel foi com ele. Jacó foi com ele. Mas quem foi com ele? E que se Deus for contigo, meu filho, onde você estiver, a prosperidade tem que vir atrás de você. Olha só. Ô, gente, depois você lê a história do José. Poucas vezes, ou basicamente nenhum registro, você vai ver desse cara orando. Pastor, agora o senhor, o senhor está dizendo que o crente não tem que orar? É lógico que não, orar e sem cessar, está lá. Mas presta atenção, quanto mais besteira você faz, mais oração você tem que mandar para cima, para corrigir o que você fez embaixo. A não ser que as suas orações sejam só de agradecimento. Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Teu nome é exaltado, louvado seja o teu nome. Não estou precisando de nada. Só vim aqui para agradecer, louvado seja o Senhor. Quem é que ora assim? A maioria é me dá. Estou precisando, o Senhor precisa do milagre, culto milagre. Abre a porta, rasga o céu, abre a porta na terra, envia pessoas, envia isso, envia aquilo. Senhor, estou precisando. Pode notar que é só para corrigir besteira que a gente fez. Pensa num cara maneiro, o Zé. Viveu a vida certinha. Pensa numa vida que, não vou dizer que ele não teve dor, mas todas elas tiveram um propósito. Você não vai ver esse cara sofrendo com filhos como Davi sofreu. Você não vai ver esse cara sofrendo com filhos como Samuel sofreu, como Eli sofreu, como Moisés sofreu, como Isaac sofreu. Não, a postura de José sempre foi uma postura muito ordeira, muito certinha, e isso facilitou demais a vida dele. É isso que eu quero que você entenda. Ele agora está indo para o Egito, é verdade. E por que é que ele está sendo vendido? Não porque fez besteira, muito pelo contrário. Ele está indo para o Egito por quê? Porque o seu comportamento é acusador demais. Ô pastor, mas o José nunca acusou seus irmãos. Querido, não seja tolo. Todas as vezes que você é honesto no meio de corruptos, você não precisa falar nada. Todas as vezes que você é fiel no meio de infiéis, você não precisa falar nada. Está todo mundo de olho em você. Quando você prospera num ambiente onde ninguém prospera, você não precisa falar nada, está todo mundo olhando para o seu casamento, para a sua vida, para os seus filhos, para o seu negócio, para a sua caminhada de fé. E vão te perseguir, mesmo que seja sem palavras, porque você tem vida, e vida fala mais do que palavras. Os irmãos vendem José. Mas quando ele chega no Egito, o texto diz, e Deus era com ele. E esse cara começa a prosperar. Sim, ele prospera. Por quê? Porque vive corretamente. Ah, mas ele foi vendido. Tá bom, cara, tá bom. Ele não queria ir, mas foi. A vida vai te levar. Vai tirar de você coisas que você não gostaria de perder. Vai trazer para a sua vida coisa que você não gostaria de estar perto. Vai te dar funções que você não gostaria. Vai tirar funções que você gostaria. Porque isso é Deus agindo, movendo, fazendo em nós o desejo dele e não o nosso. Ele agora está lá como escravo na casa do Potifar, que fica maravilhado com José, que notou que Deus é com esse rapaz, um escravo promissor, em ascensão. Mas na casa de Potifar, também tem uma mulher que vai gostar do José. A mulher do Potifar. Ela queria o José. Ela gostou dele. É um rapaz legal. Trabalha na casa dela. E ela está de olho no Zé. E provavelmente José começou a ficar de olho nela.
porque ele não é cego. E a mulher do Potifar quer o José. Ela falou: Zé, vem deitar comigo. O Zé falou: não, maluco, não vou pegar você não. Ela falou: me pega, Zé. E o Zé falou: não pego. Não que eu não queira, ou não posso. Porque é isso, às vezes você quer, mas não pode, que não tem esse negócio de não querer não, filho. E a mulher fica olhando para mim como se vocês não olhassem também para outro homem. Tudo vai querer me enganar? Vocês são gente, quando passa um homem bonitão, fala sério que vocês não olham. É que vocês são dissimulada. Você olha sem os homens notar. O homem é bobo, trouxa, a mulher passa, ele faz assim, ó. Mulher nada. O homem vem na direção, ela faz assim, ó. Três olhadas, já olhou tudo. O marido dela nem viu. Na primeira olhada, ela escaneou o malandro. A segunda olhada, ela comparou com o marido. A terceira olhada, ela reprovou o marido. E o marido nem notou. Estou falando de desejo, não. Estou falando de gente. Gente! O José queria pegar ela, sim ou não? Sim ou não? Devia ser gostosa? Bonitona? Porque era para acabar com o sonho do Zé. Entendeu, querido? O diabo vai botar coisa feia perto de tu, não. Mano. Abre esse olho seu. Fica de olho nas oportunidades que o diabo vai criar para derrubar você. Aquela mulher falando: vem, Zé, vem, Zé. E o Zé não, mano. Caraca, mano, que dificuldade. Essa maluca é doida. Caramba, Senhor, me dá força para não pegar essa maluca. Rapaz. Nossa. Porque é assim, querido. Você está rindo de você mesmo. Eu não sei qual é a área que o diabo vai criar para. Até que a mulher agarrou o Zé. Não conseguiu. Agarrou o Zé saiu correndo, deixou a capa para trás. E se tem uma coisa nesse mundo. Deixa eu ver como é que eu me posiciono. Que é um troço complicado. É uma mulher menino. A mulher montou o escândalo. Socorro! Tarado do Egito. Tentou me agarrar e tal. E o Zé, ó, saiu correndo. Aí quem chegou? O Potifar. Potifar chegou e falou: o que se passa nesse ambiente? Ela falou: o quê? O Zé tentou me violar. O Potifar sabia que Zé não ia pegar. O Zé era um cara maneiro, mas ele precisava tomar uma providência. Então mandou prender o Zé. Lá vai o Zé preso. Ele tentou agarrar a mulher, sim ou não? Injustiça ou não é? É ou não é? Ele é um cara obediente ou não é? Então quer dizer que obedecer coloca você sempre num ambiente de justiça? Sim ou não? Claro que não. Às vezes você faz tudo certo, parece que o mundo vira contra você. Mas fica quietinho no certo, que aquele que há de vir virá e não tardará. Não muda de postura não, que Deus está querendo se revelar a seu favor. Tem gente que fica revoltadinha. Então agora você vai ver. Vou sair, vou beber todas, vou pegar todas, vou para o inferno, você vai ver. Parece que o prejudicado é Deus. Tem gente muito engraçada. Diz que vai para o inferno para Deus ficar com remorso. Eu digo, no final de tudo, eu destruo o Satanás, eu sei tudo junto e acabou o problema. Pois é, o Zé foi preso, coitado. Injustamente, sim ou não? Sim ou não? Isso. Quando alguém faz uma coisa que você não merece, fica calado. Quando alguém faz alguma coisa que você merece, muda de postura. Se alguém falou algo que você fez, não reclame. Muda de postura. Se alguém disse algo que você não fez, cale essa boca, porque Deus vai agir a seu favor. Entendeu? Então das duas você não precisa falar nada. Ou você muda de postura e fica quieto porque você precisa mudar. Por exemplo, os outros me chamavam muito de palhaço. Por quê? Porque eu passava quase o culto todo contando história engraçada. Seu palhaço, lúdico, nem sei o que é, mas é quase igual palhaço. Na boca dos intelectuais, lúdicos. Um dia eu fui assistir um negócio meu, uma palestra minha, um DVD, eu falei: sangue de Jesus está em poder. Isso é um circo. E eu vi que o pessoal estava falando de mim, era
diminuir. Não acabei porque Deus me chamou de bobo da corte. Falei com ele, pô, senhor, o senhor não está vendo que brinca assim? Me dá uma mensagem séria, assim, uma coisa mais centrada. Curve as vossas frontes, porque o Espírito de Deus vai descer neste lugar. Isso, aleluia. Não é minha área não é, minha área é a área da alegria. E eu fui falar com Deus, Senhor. Ele falou, você é meu bobo, Cláudio. Eu sou o rei e você é meu bobo da corte. Faz o que eu mando e cala essa boca. Você ri porque não foi tu. Aí eu aprendi, falei, quer saber, eu vou fazer o que Deus mandou e dane-se. Quem não quiser que vá para outra igreja, tem um montão aí nas esquinas aí, vai para o inferno, mas que vá. Vou mudar, porque Deus me deu uma missão, eu vou agora querer fazer o que os outros fazem. Então aprenda isso, tenha maturidade. Se os outros vão gostar ou não, o problema não é seu, é deles. Agora o cara está lá preso, no meio dos bandidos. Chegou e falou o quê? Sou inocente. O que os bandidos falaram? Todo mundo que é. Ninguém aqui fez nada. Fez você, matou fulano? Tô nada. Armação. Quando José chega na prisão, sabe o que acontece com a prisão? Muda. Porque onde o cara chega, Deus chega com ele. E onde Deus chega com você, o ambiente tem que mudar. Fica mais leve, o pessoal começa a sonhar. Um copeiro que sonha, um padeiro que sonha. O negócio está ficando legalzinho. Porque Deus é com José. Porque por onde ele for, Deus vai com ele. Lá ele queria sair, estava satisfeito não. Ele ficou chateado. Muito tempo preso, ele falou com o copeiro, quando o copeiro for solto. Pô, cara, fala para o faraó lá que eu não sou tarado, não. O cara esqueceu dele. Ingratidão. Você aprende a sobreviver isso. Gente ingrata. Você faz muita coisa pela pessoa e na hora que você mais precisa, a pessoa lhe vira as. É desgraça demais para um Zé só. Mas eu gosto do Zé, que ele não fala nada do copeiro. Não fez uma fofoquinha, pelo menos não deixou registrado. Passou o tempo, o faraó sonhou. Quem é que interpretava o sonho? O José. Aí o copeiro lembrou, quase 2 anos depois. Ih, caraca, lembrei do Zé. Caraca, era para ter lembrado 3 dias. Ih, perdi a amizade. José agora sai da prisão. Estão gravando isso? Beleza. José sai da prisão para o governo. Entendeu? Agora ele governa. Não falei nada. Não era nada disso. Não era isso que vocês estão pensando. Também não vou consertar, não. Deixa quieto. Eu só não queria ser incoerente com o meu discurso. Tá? Agora José está governando. Quando ele assume o governo, sabe onde ele vai? Na casa do Potifar. Falar com o Potifar. Chama o Potifar aí. Chama o Potifar e a maluca da mulher dele. Fala que é o Zé. Governador dessa jossa toda agora. Fala aí agora, maluca. Que eu tentei te agarrar aquele dia. Fiquei preso um tempão por sua causa. Fala, não peguei você porque não quis. E você cala a boca, chifrudo. Ele fez isso sim ou não? Ele fez isso sim ou não? Porque quando Deus te der vitória, não é para você esfregar na cara de ninguém. Tem gente que está afinzão de vencer. Sabe para quê? Para esfregar. Para você que não acreditou em mim, vence não. O propósito de vitória não é esfregar na cara dos outros. O propósito de vitória é que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Pare de ficar preso ao passado. José agora é governante e pronto. O tempo passou, quem é que vem visitar ele? Os irmãozinhos com aquelas carinhas de foinha. E o Zé está lá em pé, ó. Quando ele viu os irmãos, mas ele ficou com uma raiva tão grande. Eu gosto disso, quando eu vejo humanidade nos personagens bíblicos. Eu gosto disso. Eu vi o Zé falou, me venderam essas pragas. Aí agora, ó, vem. Os irmãos falaram, viemos fazer cumprir. Ele falou, vocês são espiões. Não somos, cala essa boca, que quem manda aqui sou eu. Prende esses espiõezinhos. Prenderam. 3 dias depois a raiva passou. Eu gosto disso, que ele só mandou prender. E aí deu tempo das coisas se assentarem. Aprenda uma coisa nessa vida, evite decisões em momentos tempestivos. Nunca resolva nada quando você estiver muito feliz. Nunca resolva nada quando você estiver muito triste. Os 2 extremos podem te levar a prejuízo.
Os irmãos se dobram diante de José. Capítulo 42. E agora, a Bíblia se cumpriu, sim ou não? Sim ou não? Mas ela não disse o que José vai fazer depois. Deus entrega de novo na mão de José aqueles que o venderam, que não gostavam dele, que falavam mal dele, mas não disse o que ele deveria fazer. Está aí, ó. Você agora é o governador e esses caras estão na sua mão. Quando José se revela para seus irmãos, os irmãos dizem: ih, cara, e agora? O que ele vai fazer conosco? E José disse: calma, vocês não me venderam, foi Deus que me enviou na frente para esse momento. Eu queria deixar para nós hoje, porque essa palavra fala muito ao meu coração, em primeiro lugar. A vida está esperando por você, para que você tome decisões assertivas. Todas as vezes que você toma decisões erradas, inevitavelmente o erro, ele vai pegar você. Não tem jeito. Jacó traiu Esaú. Ao invés de consertar, ele foge. E quando ele foge, Esaú não está lá, mas ele se encontra com Labão, que também vai traí-lo. Você merece uma vida melhor. Não é essa a vida que Deus escolheu para você. O que eu e você precisamos fazer, e eu levei muito tempo para aprender isso, foi só começar a corrigir minhas decisões, minhas palavras, minha postura, meus impulsos, e eu comecei a ver que os meus problemas diminuíram. É como se o diabo tivesse deixado a minha vida. Só que eu descobri que na verdade ele nunca esteve na minha vida. Quem estava lá fazendo besteira era eu. Quando Cláudio parou de fazer besteira, as coisas mudaram. Saia daqui para viver uma vida que inspire outras pessoas a viverem com Deus também. Isso não vai diminuir sua oração, não. Ela deve acontecer todos os dias, mas pode ter certeza de uma coisa: a pauta da conversa vai ser diferente. Você vai ter mais tempo para agradecer, para reconhecer. Tem gente aqui vivendo isso hoje. Se você caçar o diabo, você não acha. Se achava indecisões, insegurança, uma série de coisas. É isso, essa é a nossa proposta, é a proposta da igreja. Sentweni esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo, senohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo, okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele, bekubone nobumnene kokhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Siyandisa sindise amazwi azowahlangane, isimfoni yemvelo isigqisa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu, elulela amaphiko, esakaza umlayezo wothando, okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele, bekubone nobumnene kokhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma
esikhula ngayo sonke. Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingxushungxushu kukhona ubuhlobo obungatholakala, njengokukhala kwezinyo nokunanela kuthuthuza ingqondo. Umzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Ekuboneni okumnene komkhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zikhula izingoma zazo, futhi yonke into esiyilungile.